Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Desde já peço que se inscrevam, dê o like, compartilhem e se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Vamos lá. Continuando, então, o nosso conteúdo a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso fundamentar, né, trazer aí o contexto histórico, da onde ela surgiu, como, né, e por que, principalmente, que ela é tão importante nos dias atuais. Então, o contexto geral, ela foi concebida, essa legislação, ela foi concebida para proteger os direitos à privacidade do cidadão e aos seus dados, a proteção dos seus dados pessoais, tanto em meios físicos quanto em meio digital, em um ambiente de rápida evolução tecnológica. E aí vale a gente fazer um pequeno adendo, né, ou uma pequena contextualização histórica. Se a gente parar para pensar, nos últimos 20 anos, nós já estamos vivendo uma revolução, a quarta revolução industrial. Então, se formos olhar o contexto, a primeira, ou fazer uma analogia, né, do contexto dessas revoluções, nós saímos primeiramente de uma era do manuscrito, né, do papel escrito à mão, para a máquina de escrever, aquela grande manual, né, pesada. Da máquina de escrever manual pesada, na segunda revolução industrial, nós passamos para a máquina de escrever elétrica, aquela que a tecla já era uma máquina de escrever ainda, mas muito mais macia, com outros recursos e tudo mais. Segunda revolução industrial. Terceira revolução industrial, chegou o computador, mas ainda era aquele computador, aquele PC de mesa, aquele grandão, né, com aquele monitor imenso. Isso seria a terceira revolução industrial. Não dá para a gente dizer que hoje ainda estamos na terceira revolução industrial. Smartphone, notebook, smartwatch, tem de tudo. Tá? Então, estamos vivendo a quarta revolução industrial, aonde nas anteriores o que eram patrimônios da empresa, hoje o grande diferencial, o grande patrimônio, o grande valor da empresa se volta aos dados. Então, professora, mas eu sou uma empresa pequena, eu não tenho nada na internet. Você trabalha com dados físicos, no mínimo, dos seus funcionários. Se você tiver um funcionário, você já está trabalhando com dados. E esses dados precisam ser protegidos. Então, por isso vem a Lei Geral de Proteção de Dados com esta finalidade, de proteger os nossos dados. Afinal, somos todos titulares. E aí é um tema para um próximo vídeo, né, a respeito de quem é o titular e quais são os seus direitos e deveres. Neste momento, ainda no contexto histórico, o que vale a gente prestar atenção? A Lei Geral de Proteção de Dados, primeiro, ela não é uma jabuticaba brasileira, tá? Ela faz parte de um conjunto de legislações pelo mundo. Então, começou, o pontapé mais forte foi a GDPR, que é a lei europeia, e depois da lei europeia vieram várias outras, inclusive a LGPD. Mas o pilar da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, são pessoas, processos e tecnologia. Ela é uma lei multidisciplinar. Não dá para falarmos de LGPD ou Lei Geral de Proteção de Dados sem pensarmos nas pessoas envolvidas. Então, a empresa, as pessoas, as escolas, as faculdades vão ter que se atentar para uma cultura de proteção de dados, por meio de conscientização, de treinamento dos colaboradores, dos parceiros, dos terceirizados. Todos nós somos titulares, todos nós precisamos ter esta consciência. Temos direitos e temos deveres também. A outra função em relação às pessoas são os encarregados de dados pessoais, ou também conhecidos como DPO, que vem do termo em inglês de Data Protection Officer. Também
No pilar ainda das pessoas, temos o comitê multidisciplinar, que é formado dentro das empresas, e os direitos dos titulares. Em relação aos processos, nós precisamos estar atentos ao mapeamento dos dados, ou seja, identificar quais dados são utilizados dentro da empresa, por onde eles passam, são necessários, não são necessários, qual a finalidade desses dados. Eu preciso, de fato, pegar todos esses dados, para quê? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é quase um Lego, ela precisa ter um encaixe. Eu vou tratar este dado com base nesta hipótese de tratamento. Se não houver este encaixe, ou você vai ter que justificar, ou não vai tratar. Simplesmente é assim que é para funcionar. Professora, mas isso é muito difícil. Ninguém disse que seria fácil. Bem-vindo ao mundo real. Mas a lei está vigente e mais difícil ainda é a gente ter um bloqueio no banco de dados da empresa ou multas de até 50 milhões de reais. Aí sim eu acho que é muito mais difícil do que a gente se organizar e mapear tanto os dados quanto os processos utilizados dentro da empresa. Verificação das práticas operacionais, ciclo de vida dos dados, por quanto tempo você armazena, de que forma que você descarta, tudo isso a Lei Geral de Proteção de Dados também prevê. Se você compartilha esses dados de uma forma interna ou externa, com parceiros ou com outras pessoas, e a estrutura de governança desses dados pessoais. E o outro pilar, não menos importante, é a tecnologia, que vem com a análise das vulnerabilidades, as medidas preventivas de proteção de dados e os sistemas gestores de segurança da informação. Esses são os pilares, prestem atenção nesses pilares, sigam o canal, deem o seu joinha, né? Curtam, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo para mais conteúdo.